Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre a ordem correta para se estudar português e porque estudar língua portuguesa te faz dominar também outras disciplinas em sua prova. E como você pode usar tudo isso para passar no concurso que você quiser e garantir estabilidade para você e para sua família pelo resto da sua vida. Então, se você não assistiu o vídeo 1 dessa série, eu recomendo que você faça isso agora mesmo. É só você clicar aqui no cantinho em cima da sua tela. E hoje eu vou muito mais além nesse vídeo. Além de citar casos de pessoas comuns, como eu e você, que viraram concursadas, eu vou te mostrar como você pode. Sim, você também pode fazer isso. Qualquer pessoa pode. Desde que eu citei no vídeo anterior. Estude da maneira correta, estudar bem a prova e o edital e tenha uma ótima base em português. Se ainda te resta alguma dúvida, isso eu te desafio a ir no Google e pesquisar. Agora mesmo, você pode ir lá e pesquisar. Põe lá, matéria que mais reprova em concursos. Só isso. Foi lá? Achou? Se você foi lá e voltou, sabe que eu estou dizendo a verdade, não é? E isso você precisa entender agora mesmo. Você já parou para pensar qual é o maior segredo das pessoas que foram aprovadas em 1, 2, 3, 4 concursos públicos? O que essas pessoas têm de diferente, afinal? O que faz essas pessoas passarem com facilidade em qualquer concurso, enquanto outros se matam de estudar e não passam? Eu vou te responder agora. E minha resposta vai totalmente contra as coisas que você sempre acreditou. Pode até soar bem estranho, mas primeiro deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez já aconteceu com você ou com alguma pessoa que você conhece de se matar de estudar, decorar o conteúdo todo certinho? Às vezes era até uma coisa boba. Você ou ela até lembrou de ter visto aquilo, mas simplesmente a resposta não vinha à cabeça. Isso acontece porque a forma de estudar estava errada. Calma que eu explico. Eu quero que você pense agora no número do seu celular. Pensou? Fácil, né? A não ser que o seu celular seja novo, que o seu número seja muito recente, com toda certeza você sabe o número do seu celular de cabeça, né? Agora imagine que você pudesse ter todo o conteúdo da prova na sua cabeça, da mesma forma que você gravou nela o número do seu celular. Imagine a vantagem que você teria. Enquanto todos os outros estão pensando na hora da prova, você estaria resolvendo as questões na maior moleza. Pois é exatamente assim que eu e meus alunos nos sentimos na hora da prova. Mas por que eu te contei isso? Porque você também pode. Um erro comum que muita gente comete é achar que não é capaz de passar sem se matar de estudar. Mas você não vai fazer isso, não precisa. Eu já até falei antes que, se você quiser passar no concurso que você deseja, você só tem que saber essas 3 coisas. Ter um bom método de estudo, estudar bem a prova e o edital, ter uma boa base de português para não ser reprovado. Não é se matar de estudar que vai fazer você ser aprovado, e sim estudar da forma correta. Olha que esse juiz, que foi aprovado em 2018, no estado de Minas Gerais, falou em uma entrevista. Não se exige do candidato que seja gênio, superdotado, não. Ele tem que saber tudo razoavelmente bem e ter equilíbrio. O edital varia muito pouco, então quem foca no concurso não vai encontrar grandes variações entre uma prova e outra. Bom, talvez você tenha se perguntado. Ok, isso aí eu já entendi, né? As 3 coisas principais, tal, tudo bem. Mas como eu faço isso? Como é que eu faço para aprender todo o conteúdo e não ser reprovado sem ter que me matar de estudar? Eu vou te ensinar, não é um bicho de 7 cabeças, pode ficar tranquilo. É uma coisa bem simples, vem comigo. Bom, vamos lá. Primeiro passo, você precisa ter um roteiro confiável para estudar. Então, o que você vai fazer? Você vai atrás de um livro, ou vai pesquisar no Google, na internet, mas cuidado, observem se o site é seguro, se o site está trazendo informações corretas, tá? E você vai fazer o seu roteiro, certo? Roteiro todinho, beleza. Todos os tópicos que você tem que estudar. Ótimo. Só que dentro de cada tópico existem outros assuntos, subtópicos, subtópicos, coisas que você precisa ver dentro de cada um deles, né? Como se fosse, por exemplo, você chegar aqui para estudar substantivo, você precisa saber que os substantivos podem ir para o singular e para o plural, que eles têm aumentativo e diminutivo, né? Se você vem aqui estudar pronomes, você tem que saber que tem vários tipos de pronomes e estudar cada um deles. E assim vai, né? Cada assunto. Então, você não pode dar uma olhada nos assuntos, você tem que destrinchar, você tem que ir desmontando mesmo, né? Aquele pacote. Fez o roteiro, partiu para o Excel. E aí você vai fazer o seu controle de estudos, certo? O que é isso, Michele? Controle de estudos. É justamente você pegar, ó, aqui nessa coluna, você tem
aquele roteiro primeiro que você fez, né? Todos aqueles tópicos do seu roteiro. Todos os tópicos. Aqui eu tenho só uma parte que eu fiz para mostrar para vocês, como exemplo, tá? Então, aqui nessa primeira coluna você vai colocar o seu roteiro. Dentro do tópico, você vai buscar lá no livro, enfim, na fonte confiável que você conseguiu, o que é que você tem para estudar dentro daquele tópico. Dentro de variações linguísticas, nós temos aqui a linguagem culta e a linguagem coloquial para estudar, certo? Poderia ter aqui alguma outra coisa, algum outro tópico dentro de linguagem culta, dentro de linguagem coloquial, enfim, você vai, dentro de variações linguísticas, só temos essas duas coisas aqui principais, tá? As mais importantes para estudarmos. Tipos de linguagem. Dentro de tipos de linguagem, nós temos aqui a linguagem verbal, não verbal e mista. Dentro de elementos da comunicação, quais são os elementos da comunicação? Nós temos aqui o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, o referente. Então, você vai estudar dentro desses tópicos cada subtópico que você encontrar, tá? Pode acontecer, por exemplo, como nós vamos ver aqui em fonologia, para exemplificar melhor aqui para vocês, dentro de fonologia, nós vamos estudar letras e fonemas. Mas dentro de letras e fonemas, nós vamos estudar também dígrafos e dífonos. Dentro de fonologia, nós temos a classificação dos fonemas. Por isso que eu mudei a cor aqui, né? Isso aqui está tudo dentro de fonologia. E na classificação dos fonemas, nós temos ditongo. Dentro de ditongo, nós temos ditongo crescente, ditongo decrescente. Nós temos ditongo oral, ditongo nasal. Dentro da classificação dos fonemas, nós temos, além do ditongo, o tritongo, o hiato, certo? Dentro de sílaba, nós vamos estudar a separação das sílabas. Vamos estudar a classificação das sílabas quanto ao número de sílabas, que é quando nós estudamos as palavras, né? Monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, lembra disso? Dentro de sílaba, nós vamos estudar também a classificação das sílabas quanto à sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Então, lembra de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, enfim. Nós vamos destrinchando, vamos aqui dividindo, subdividindo, até nós termos colocado todos os tópicos e subtópicos dentro da tabela do Excel, tá? E vamos começar do começo, literalmente, né? Vamos lá. Começamos por variações linguísticas. Eu gosto de mudar a cor. Eu estou estudando variações linguísticas. Eu estou aqui, porque eu acho que a cor, mudando a cor, nós conseguimos visualizar bem o que nós estamos fazendo e gravar, né? E dar é como se nós conseguíssemos fazer com que aquilo ficasse concreto, como se nós pudéssemos pegar, né? Como se aquilo ali ficasse palpável. Nós estamos dentro de variações linguísticas. Aí eu vim aqui dentro de variações linguísticas e vou estudar a linguagem culta. Vou estudar tudo sobre a linguagem culta. Estudei tudo sobre a linguagem culta? Eu venho aqui e marco. Beleza. Acabei de estudar linguagem culta. Mas eu tenho a linguagem coloquial. E aí eu vou estudar tudo sobre linguagem coloquial. E acabei de estudar linguagem coloquial. Ótimo. Venho aqui e marco. Beleza. Tudo isso feito, partimos para o próximo tópico. Nós temos aqui esse cantinho, que tem um momento especial para ele, que é, depois de estudar tudo isso aqui, nós temos a mini aula e temos os exercícios. Exercícios são os exercícios de fixação, que além de você encontrar os tópicos para estudar, você precisa encontrar os exercícios de fixação, tá? Quando eu ponho esses exercícios aqui, não são exercícios de questões de concurso, porque primeiro você tem que fixar aquilo ali que você acabou de estudar, tá? Você não vai passar para um nível mais pesado, para um nível mais difícil, antes de você fixar o que você estudou. Fazer questões de provas anteriores, fazer questões de concursos é um outro momento, tá? E a minha aula, eu tenho um momento especial para falar sobre ela, tá? Então, você acabou esse tópico? Acabei, Michelle. Então, você vai marcar ele todo, tá? Vai marcar ele todo e pronto. Eliminei um assunto. Passo para o próximo assunto. Eu gosto de botar outra cor. Então, agora eu vou estudar tipos de linguagem. Tipos de linguagem. Dentro de tipos de linguagem verbal, eu estudo tudo sobre linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela que usa somente palavras para a comunicação, né? Então, você vai estudar tudo a respeito disso. Terminei? Marca. Linguagem não verbal é quando a gente consegue se comunicar sem usar palavras. Então, usamos gestos, usamos cores, usamos figuras, as placas de trânsito são exemplos disso, os semáforos são exemplos disso. E aí além disso, né, vamos estudar todos os detalhes. Terminei de estudar isso?
marca. Linguagem mista. Se na linguagem verbal nós usamos palavras, né? Tudo que a gente escreve ou fala para se comunicar, e na linguagem não verbal nós não usamos palavras, nem de forma escrita e nem de forma falada. Na linguagem mista, né? Nós misturamos as duas linguagens. Ou seja, é quando nós usamos a linguagem verbal e não verbal juntas. Então, histórias em quadrinhos, por exemplo, né? As imagens se completam, as palavras completam as imagens e vice-versa. Algumas placas de trânsito usam também palavras, né? Enfim, e outros exemplos. Eu tô citando esses tópicos e dando essas explicações rápidas só para exemplificar, tá, gente? Não tô dando uma aula completa ainda sobre esses assuntos, né? Enfim. E aí, fiz exercício. Mini aula eu vou explicar depois. Fiz exercícios de fixação. Fiz. Elimina, né? Fiz tudo sobre esse assunto, eu marco, tá eliminado. Gente, vocês vão fazer isso com todos... Opa, saiu do lugar aqui, peraí, deixa eu consertar que eu fiz besteira. Vocês vão fazer isso com todos os assuntos, todo aquele roteiro. O tempo que você vai levar, você vai ter que organizar, você vai ter que se planejar, você vai ter que... eu tenho até tal dia, eu tenho tantos meses, eu tenho... E aí você vai dividir isso, né? Você vai ter que ter planejamento, ter organização e ter disciplina, certo? E seguir o planejamento. Por quê? É bastante coisa, tá? É bom você pesquisar bastante também o material ideal, um material com uma linguagem bem simples, um material com uma linguagem bem acessível para você, né? Para que você consiga absorver bem esses conteúdos, né? Absorver bem tudo isso. Feito isso, quando você chegar ao final daquele roteiro, quando você chegar lá no fim, você vai ter entendido tudo, você vai ter feito tudo, você vai ter lido sobre tudo, você vai ter feito exercícios sobre tudo. Vai chegar um momento em que você vai se sentir seguro para fazer questões de concursos, tá? E aí vem a mini aula, né? A mini aula, eu preciso de um momento específico para falar sobre ela. Essas mini aulas, elas precisam elas são especiais, tá? Então, elas precisam de um momento único, porque é isso aí que vai fazer a diferença. Tá, e por que essa organização, Michelle? É só para ficar colorido? É só para eu organizar o roteiro? Não, é simplesmente para você não deixar passar nada. Nada. Estudando desse jeito, você não vai deixar passar nada. Porque a partir do momento que você organiza antes todos os tópicos, subtópicos, subtópicos, todos os pontos que você precisa estudar, você não vai deixar passar nada. Então, isso aqui não vai fazer falta lá na frente, porque você não vai ter deixado de ver isso aqui, né? Quando você precisar saber lá na hora de gravar as regras de acentuação, o que é a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, quanto ao número de sílabas, você não vai ter pulado isso, porque simplesmente você não prestou atenção que aquilo ali existia, entendeu? Então, fazendo dessa forma, você não tem como pular nada, tá? E se por acaso você está estudando para um edital específico, para uma banca específica, para uma prova específica, eu, na verdade, aconselho estudar português de uma forma geral, porque se você faz uma prova, está estudando para uma prova hoje, e aí você acaba não passando naquela prova, acontece, né? Acontece. Você acaba não passando naquela prova. Você vai fazer uma outra prova, mas poxa, você estudou antes para uma banca específica. Você estudou antes para uma prova específica, para uma lista, para um cronograma, um programa específico. Vai servir para outra prova que você vai fazer? Talvez não. Então, a melhor coisa, ainda mais para português que cai em tudo, que é importante para tudo, como eu já falei, que é a base para tudo, é importante que você estude um roteiro completo, tá? Então, dessa forma aqui, né, usando esse método, você não deixa passar nada, não tem como você deixar passar nada. Algumas pessoas me perguntam se existe algum método completo de português para estudar, e a verdade é que existe sim. Eu procurei passar o máximo que eu consegui nessa aula, mas infelizmente eu não tenho tempo de passar todo o conteúdo, é muito pouco tempo. E nas próximas aulas eu vou falar melhor sobre essa oferta, tá? Mas até lá, eu quero que você comece, tá? Você já tem material suficiente para começar agora. Então já vá começando a montar a sua tabela e estudar desse jeito que eu te expliquei. Busque um livro confiável, siga a ordem correta que eu expliquei lá na primeira aula. Vá eliminando tópicos, subtópicos e só passe adiante quando não restar
nenhuma dúvida, tá? Bem daquele jeito que eu expliquei. E na próxima aula eu vou te ensinar o segredo das mini aulas. O segredo matador, anota isso, o segredo matador para fixar o conteúdo de forma que você vai lembrar de tudo na hora da prova. Se você chegou até aqui, é sinal que você se preocupa com a sua carreira e quer uma estabilidade financeira para você e para sua família. E só com o que você aprendeu aqui, você já vai ter uma ótima base para começar. Então eu quero que você comece mesmo antes da próxima aula, tá? Mas aí você pode estar pensando, né? Bom, mas como eu vou usar tudo isso que eu vi aqui? Qual o sentido dessas mini aulas? Quem vai me dar essas mini aulas? Como isso vai mudar minha forma de estudar para sempre? Como isso vai mudar a minha forma de estudar para sempre? Bom, eu vou responder tudo isso para você no próximo vídeo. Então, deixa seu comentário, porque ele é muito importante para mim e eu tô adorando todos os comentários, todos que já deixaram. E o que você espera do próximo episódio dessa série? Na próxima aula, que vai acontecer no dia 8 de maio, sexta-feira. Anote aí, tá? Não esqueça. Eu vou te mostrar um passo a passo de 3 etapas para você começar a se preparar já e se tornar, de fato, um funcionário público no Brasil. Eu vou lançar um desafio pessoal para você. Então, até lá! E não se esqueça de entrar para o nosso grupo do Telegram para receber ainda mais novidades sobre essa semana e conteúdos gratuitos de uma forma geral, ok? Até breve!